Ok, vamos falar de Anunnakis, dessa vez de Ninurta. Ele tem também outros nomes, talvez Nimrod no hebraico, e ele é o neto do chefe Anunnaki, né, chamado de An, o Anu, rei Anu, e o pai dele é Liucan, que é o meio irmão do tal Lúcifer Enki. Essa família não se dá muito bem, que é uma, eu não sei, é um inferno a vida dessas criaturas. E claro que eles não são assim, não são humanos, eles são outras coisas. Então, esse artigo é sobre os deuses mesopotâmicos para o gênero sul-africano. Okay. Ninurta sumério Nin-Urta, possível significado senhor da cevada, também conhecido como Nigirsu sumério, Ningarsu, Ningersu, que significa senhor de Girsu. É um antigo deus mesopotâmico associado à agricultura, cura, caça, lei, escribas e guerra, que foi adorado pela primeira vez no início da Suméria. Nos primeiros registros, ele é um deus da agricultura e da cura, que cura os seres humanos de doenças e os liberta do poder dos demônios. Em tempos posteriores, à medida que a Mesopotâmia se tornou mais militarizada, ele se tornou uma divindade guerreira, embora tenha mantido muitos de seus atributos agrícolas anteriores. Ele era considerado filho do deus-chefe Enlil Khan, e seu principal centro de culto na Suméria era o templo de Eshumesha em Nippur. Nigirsu foi homenageado pelo rei Gudea de Lagash, governou entre esses números aí antes de Cristo, que reconstruiu o templo de Nigirsu em Lagash. Mais tarde, Ninurta tornou-se amado pelos assírios como guerreiro formidável. O rei assírio Ashurbanipal II governou em 883 a 859 AC. Construiu um enorme templo para ele em Kalyu, que se tornou seu centro de culto mais importante a partir de então. Então aqui pode ver que é a moradia templo de Shumashenipo. Claro que ele não mora lá, isso é uma barbaridade de burrice. O planeta representa ele, Saturno e Mercúrio, símbolo arado e pássaro empoleirado. O pai dele também tem um símbolo assim de uma águia, ou águia, e tem uma águia montada, cabeça com o corpo de um leão e cauda de um escorpião, qual ele travaga, ok? Também pode ser um demônio, ok? Pais Enlil e Nihursag, como Urashi, Nihursag também teve um caso com o tio dele, tal em que era também a amante. Ambos irmãos compartilhavam a mesma fêmea. Consorte Ninuka, ataque valente cananita, tácita. Okay. Mais tarde, Ninurta tornou-se amado pelos assírios. Okay. Num poema épico, Lugali, Ninurta mata o demônio Azag usando sua massa falante Charur e usa pedras para construir os rios Tigre e Eufrates para torná-los úteis para a irrigação. Em um poema às vezes referido como a Geórgica Suméria, Ninurta fornece os conselhos agrícolas aos agricultores. Em um mito acadiano, ele foi o campeão dos deuses contra o pássaro azul, depois que ele roubou a tábua dos destinos de seu pai Enlil. E em um mito que é aludido em muitas obras, mas nunca totalmente preservado, ele matou um grupo de guerreiros conhecido como os Heróis Mortos. Seus principais símbolos eram um pássaro empoleirado e um arado. Ninurta pode ter sido a inspiração para a figura de Nimrod, um poderoso caçador que é mencionado em associação
com Calhu no livro de Gênesis. Por outro lado, mais convencionalmente, o Ninurta mitológico pode ter sido inspirado por uma pessoa histórica, como Ninus. Ele também pode ser mencionado no segundo livro dos reis, sobre o nome de Nisroch. No século X, 6, século XVI, né? Século XVI, relevos de pedras assírios de figura alada com a cabeça de água do templo de Ninurta, ou as 5, deve ser 16, com a cabeça de águia do templo de Ninurta em Calhu, era um comunente mais erroneamente identificado como Nisroch e aparece em obras de literatura fantástica do período do tempo. Ninurta foi adorado na Mesopotâmia já em meados do terceiro milênio AC pelos antigos sumérios e é uma das primeiras divindades atestadas na região. Seu principal centro de culto era o templo de Eshumesha, na cidade-estado suméria de Nippur, onde ele era adorado como deus da agricultura e o filho do deus-chefe Enlil. Embora possam ter sido originalmente divindades separadas. Em tempos históricos, o deus Ningirsu. Olha como essa escrita aqui parece com chinês. Que era adorado na cidade-estado suméria de Gisu, sempre foi identificado como uma forma local de Ninurta. De acordo com os assiriologistas Jeremy Black e Anthony Green, as pessoas tinham que ter o nome Black na Green, verde e preto. As personalidades dos deuses estão intimamente entrelaçadas. À medida que a cidade-estado de Gisu declinava em importância, Ningirsu tornou-se cada vez mais conhecido como Ninurta. Ele se tornou caracterizado principalmente pelo aspecto agressivo e bélico de sua natureza. Em tempos posteriores, a reputação de Ninurta como um guerreiro feroz o tornou imensamente popular entre os assírios. No final do segundo milênio AC, os reis assírios frequentemente mantinham nomes que incluíam o nome de Ninurta, como Tukulti Ninurta, o confiável de Ninurta. Ninurta Apal e Kor. Ninurta é o herdeiro do templo de Enlil e Kor. E Ninurta Tukulti Ashur. Ninurta é o deus de confiança de Assur. Tukulti Ninurta governou nesse período e declarava uma inscrição que ele casa sob o comando de Deus Ninurta, que me ama. Da mesma forma, Haddad Nirari II governou esse tempo, reivindicou Ninurta e Assur como apoiadores de seus reinados, declarou a destruição de seus inimigos como justificativa moral para seu direito de governar. No século XIV AC, quando Ashurnasirpal II governou nesse período aqui, mudou a capital do Império Assírio para Calhu. O primeiro templo que ele construiu lá foi dedicado a Ninurta. As paredes do templo foram decoradas com esculturas em relevo de pedra, incluindo uma de Ninurta matando o pássaro Anzu. O filho de Ashurnasirpal II, Salmanaser III, governou nesse período, completou o zigurate de Ninurta em Calhu e dedicou um relevo de pedra de si mesmo ao deus. Na escultura, Salmanaser III se vangloria de suas façanhas militares, acredita todas as suas vitórias a Ninurta, declarando que, sem a ajuda de Ninurta, nenhuma delas teriam sido possível. Quando Haddad Nirari III governou esse período aí, dedicou a nova investidora ao templo de Ansor e Assur. Eles foram selados com o selo de Ansor e o selo de Ninurta. Depois que a capital da Assíria foi transferida para longe de Calhu, a importância de Ninurta no panteão começou a declinar. Sargão II favoreceu Nabu, o deus dos escribas, sobre Ninurta. No entanto, Ninurta ainda permanecia uma divindade importante.
Mesmo depois que os reis da Síria deixaram Calhu, os habitantes da antiga capital continuaram a venerar Ninurta, a quem chamavam de Ninurta residente Calhu. Documentos legais da cidade registram que aqueles que violaram seus juramentos foram obrigados a colocar 2 minas de prata e uma mina de ouro no colo de Ninurta residente Calhu. E esse dinheiro ia para quem? Para os corruptos scribes. O último exemplo atestado dessa cláusula data de 669 C, o último ano do reinado do rei Esarhaddon, governou de 6. O templo de Ninurta em Calhu floresceu até o fim do Império Assírio, contratando os pobres e destitutos como empregados ou escravos, né? Porque empregados escravos. O principal pessoal do culto era um sangu, sacerdote, um cantor, chefe, que eram apoiados por um cozinheiro, um mordomo e um porteiro no final do século 17 AC. A equipe do templo testemunhou documentos legais, juntamente com a equipe do templo Nabu e Ezira. Os 2 templos compartilhavam um quipu oficial. Aqui o V é 5, isso aqui eu fiz um mistake, um engano aquele. O X é 10, né? O X é 10, aí vai 2, mais 10, 22. Como que pode? Século 20. Pelo que eu saiba, no algarismo romano, o X simboliza o 10, isso que eu aprendi na escola, e o V é o 5. Iconografia. Em Condurros, do período Cassita, um arado é legendado como símbolo de Negirsu. O arado também aparece na arte neo-assíria, possivelmente como símbolo de Ninurta. Um pássaro empoleirado também é usado como símbolo de Ninurta durante o período neo-assírio. Uma hipótese especulativa sustenta que o disco arado originalmente simbolizava Ninurta durante o século... Oh my God, estou esquecendo. O século 14, não é 14, é 11. Não é 11? Mais tarde foi transferido para Assur e o deus Sol Shamash. Essa ideia é baseada em algumas representações antigas em que o deus no disco alado parece ter a cauda de um pássaro. A maioria dos estudiosos rejeitou essa sugestão como infundada. Astrônomos do século 18 e 17 AC identificaram Ninurta ou Pablisag com a constelação de Sagitário. Me faz lembrar daquele centauro ou espico, sei lá, tem um nome aí que eu me esqueci. É um homem meio que simboliza o signo de Sagitário. É um homem, o torso do homem e as pernas de um equino. Alternativamente, outros identificaram com a estrela Sirius, que era conhecida em acadiano como Sukudu, que significa flecha. A constelação de Canis Major. Então ele é siriano, né? Siriano, da qual Sirius é a estrela mais visível. Era conhecida como Castu, que significa arco, em homenagem ao arco e flecha que se acreditava que Ninurta carregava. No Mulapim, Ninurta é consistentemente identificado com Mercúrio, ou mesmo aquele lá Saturno. Como se lê, Mercúrio, cujo nome é Ninurta, percorre o mesmo caminho que a Lua percorre. Nos tempos babilônicos, Ninurta também foi associada ao planeta Saturno, e Mercúrio mais tarde tornou-se associada a Nabu. Acreditava-se que Ninurta era filho do Enlil, Elugal, e sua mãe é identificada como a deusa Nemá, a quem ele renomea Nihursag. Também teve caso com Enlil, com Enki. Mas em Angirima, sua mãe é a deusa Neleu. Sob o nome de Ninurta, sua esposa é geralmente a deusa Gula. Mas como Nigirsu, sua esposa é a deusa Bau. Gula e Bau é o nome indonésio que significa, aqui significa açúcar e aqui significa cheiro.
pode ser um fedor ou não. Gula era a deusa da cura e da medicina, e às vezes dizia-se alternadamente que ela era a esposa do deus Pabelsago ou do deus da vegetação menor Abu. Baal era adorada quase exclusivamente em Lagash, Baal, e às vezes era identificada alternadamente como a esposa dos deuses Zababá. Acreditava que ela e Negisu tinham 2 filhos, deuses Igialima e Zuluzagana. Baal também teve 7 filhas, mas Negisu não foi reivindicado para ser seu pai. Como filho de Enlil, os irmãos de Ninurta incluem Naná, Nergal, Ninazu, Embilola. Ninurta, ou Naná é aquela Ishtar, okay? Também está na Macumba. Embilu e às vezes Inaná. Depois vamos falar dela também. Ela também é muito assim, tem uma fama horrível. Mitologia, Lugalil, perdendo apenas para a deusa Inaná, Ninurta provavelmente aparece em mais mitos do que qualquer outra divindade mesopotâmica. No poema sumério Lugalil, também conhecido como exploit de Ninurta, um demônio conhecido como Azag, tem causado doenças e envenenado os rios. Ninurta confronta Azag, que é protegido por um exército de guerreiros de pedra. Ninurta mata Azag e seus exércitos. Então Ninurta organiza o mundo, usando as pedras dos guerreiros que ele derrotou para construir as montanhas que ele projeta para que os riachos, lagos e rios fluam para os rios Tigre e Eufrates, tornando-se úteis para a irrigação e a agricultura. A mãe de Ninurta, Nima, desce do céu para parabenizar seu filho por sua vitória. Ninurta dedica-se à montanha de pedra e renomeia-lhe Nihursag, que significa Senhora da Montanha. Que lindo! Ele era um bom filho. Finalmente Ninurta retorna para casa em Nippur, onde ele é celebrado como herói. Esse mito combina com o papel de Ninurta como uma divindade guerreira, com seu papel como uma divindade agrícola. O título Gali significa o rei, e vem da frase de abertura do poema no original sumério. Ninurta's Exploits é um título moderno atribuído a ele por estudiosos. O poema acabou sendo traduzido para acadiano depois que o sumério se tornou considerado muito difícil de se entender. Um trabalho companheiro para o Lugal é Anjindima, ou Ninurta Return to Nippur, que descreve o retorno de Ninurta a Nippur depois de matar Azag. Ele contém pouca narrativa e é principalmente uma peça de louvor, descrevendo Ninurta em termos maiores do que a vida e comparando-o ao deus An. An é o avô. Acredita-se que Angindima tem sido originalmente escrito em sumério durante a 3ª dinastia de Ur, ou no início do antigo período babilônico. Mas os textos sobreviventes mais antigos datam do antigo período babilônico. Numerosas versões posteriores do texto também sobreviveram. Foi traduzido para o acadiano durante o período babilônico médio. Mito de Anzu. No mito babilônico antigo, médio e tardio de Anzu e na tábua dos destinos, o Anzu é o pássaro gigante e monstruoso. Enlil dá a Anzu uma posição como guardião de seu santuário. Mas Anzu trai Enlil e rouba a tábua dos destinos. Também a árvore do conhecimento, a árvore da vida e agora a tábua do destino. Uma tábua sagrada de argila pertencente a Enlil, que ele concede a sua autoridade. Enquanto Enlil está se preparando para o seu banho, os rios secam e os deuses são despojados de seus poderes. Os deuses enviam Haddad, Jerra e Shara para derrotar os Anzu. Mas todos eles falham. Finalmente o deus Ia, que é Enki, propõe que os deuses enviem Ninurta, filho de Enlil. Ninurta confronta o Anzu e atira nele com suas flechas. Mas a tábua do destino tem o poder de reverter o tempo. E o Anzu usa esse poder para fazer as flechas de Ninurta desmoronarem no ar e voltarem aos seus componentes originais. Ninurta invoca o vento sul para obter ajuda. Ele arranca as asas do Anzu.
O pai dele também governa o vento. O deus Dagan anunciou a vitória de Ninurta nas Assembleias dos Deuses. E como recompensa, Ninurta recebe um assento prominente no conselho. Enlil envia os deuses mensageiro Birdu para solicitar a Ninurta que devolva a tábua dos destinos. A resposta de Ninurta a Birdu é fragmentária. Mas é possível que ele inicialmente se recuse a devolver a tábua. No final, no entanto, Ninurta devolve a tábua dos destinos a seu pai. Essa história foi particularmente popular entre os estudiosos da corte real assíria. O mito de Ninurta e a tartaruga registram é um fragmento que era originalmente uma composição literária muito mais longa. Nele, depois de derrotar o Anzu, Ninurta é homenageado por Enki-Enlil. Enki sente seus pensamentos e cria uma tartaruga gigante que ele solta atrás de Ninurta e que morde o tornozelo do herói. Enquanto lutam, a tartaruga cava um poço com suas garras, nas quais ambos deles caem. Enki se regozija com a derrota de Ninurta. O fim da história está faltando. A última parte legível do relato é uma lamentação da mãe de Ninurta, Nimar, que parece estar pensando em encontrar um substituto para seu filho. Filho e filha não têm substituto. De acordo com Charles Pegalassi, nesse relato, Enki é claramente destinado como herói e sua frustração bem-sucedida do plano de Ninurta para tomar o poder para si mesmo é uma demonstração da suprema sabedoria e astúcia e bem maldade de Enki, que também saiu e dormiu com a filha desse cara, do sobrinho, e o sobrinho castrou ele. E por isso que agora há pouco teve depois que o rio Eufrates, ali perto do Tigres, secou, teve pessoas que viram ali montanhas debaixo do rio, na montanha, desculpa, cavernas, e lá naquela caverna eles ouviram sussurros horríveis que estavam por aí pela internet, né? A qual a entidade lá embaixo fala, eu esqueci, peraí, vou tentar lembrar. Aham. E tem assim um tipo de voz metálica, uma voz assim, como se fosse eletrônica, muito horrível, horripilante. Deve ser o Ninurta lá, quem sabe, né? Quem sabe a Ninurta lá, quando ele caiu com a tal tartaruga que o próprio tio fez para atacá-lo. Outros mitos. Na jornada de Ninurta e Eridu, Ninurta deixa o templo Ekor e Nippur e viaja para o Azul Eniridu, liderada por um guia sem nome. Em Eridu, que é perto de Orion, Ninurta senta-se em assembleia com os deuses An, que é o avô, e Enki, que é o tio, e Enki lhe dá o eu para a vida. O poema termina com Ninurta retornando a Nippur. O relato provavelmente lida com a jornada em que a estátua do culto de Ninurta foi transportada de uma cidade para outra, e o guia é a pessoa que carrega a estátua de culto. A história se assemelha muito ao outro mito sumério de Naná e Enki. Esses dois sobrinhos tio e sobrinha tinham um caso, no qual a deusa Inanna viaja para Eridu e recebe os meios de Enki. Em um poema conhecido como Geórgica Suméria, escrito em algum momento entre esse tempo aqui, Ninurta fornece os conselhos detalhados sobre assuntos agrícolas, incluindo como plantar, cuidar e colher culturas, como preparar campos para o plantio e até mesmo como afastar as aves das horticulturas. O poema, o que é esse barulho? São quase 4 da manhã, da madrugada. O poema cobre quase todos os aspectos da vida agrícola,
ao longo do ano. O mito dos heróis mortos é aludido em muitos textos, mas nunca é preservado na íntegra. Nesse mito, Ninurta deve lutar contra uma variedade de oponentes. Preto e Verde descrevem esses oponentes como divindades menores bizarras. Eles incluem o carneiro selvagem de 6 cabeças. Vai lembrar daquele filme Sinbad. No inglês, Sin, pecado, Bad, mal. Mal, pecado. O rei das palmeiras, a serpente de 7 cabeças e a Culiana. O rei das palmeiras, nossa, é como as árvores que eu vejo por aí, andando. A serpente de 7 cabeças e a Culiana, a sereia ou mulher peixe. Alguns desses inimigos são objetos inanimados, como o barco Magellum, que transporta as almas dos mortos para o submundo, e o cobre forte, que representa um metal que foi concebido como precioso. A história de sucessivas provações e vitórias pode ter sido a fonte para a lenda grega dos 12 trabalhos de Heracles. No final do século VII AC, Caiu foi capturada por invasores estrangeiros. Apesar disso, Ninurta nunca foi completamente esquecido. Muitos estudiosos concordam que Ninurta foi provavelmente a inspiração para a figura bíblica Nimrod, mencionada em Gênesis, como poderoso caçador. Eles não são humanos. Embora ainda não esteja totalmente claro como o nome Ninurta se tornou Nimrod em hebraico, as duas figuras têm principalmente as mesmas funções e atributos, e Ninurta é atualmente considerada como a etimologia mais plausível para o nome de Nimrod. Habitualmente, as ruínas da própria cidade de Caiu tornaram-se conhecidas em árabe como Namrud, por causa de sua associação com Ninurta. Mais tarde, no Antigo Testamento, em ambos dos reis, Isaías relatado como tendo sido assassinado por seus filhos Adrammelech e Sharezer no templo de Nisroch, que é provavelmente um erro na escrita para Nimrod. Esse erro hipótico resultaria da letra hebraica Mem, get to details. Devido às óbvias semelhanças visuais da letra desenvolvida e o fator de que nenhuma divindade síria com o nome de Nisroch jamais foi atestada, a maioria dos estudiosos considera esse erro a explicação mais provável para o nome. Se Nisroch é Ninurta, isso tornaria o templo de Ninurta em Caiu o local mais provável do assassinato de Senaqueribe. Outros estudiosos tentaram identificar Nisroch como Noscul, o deus assírio do fogo. Heinz Waldberger rejeita todas as identificações sugeridas como linguisticamente implausíveis. Embora o próprio livro de Gênesis retrate Nimrod positivamente como o primeiro rei após o dilúvio de Noé, é um construtor de cidades. A tradução grega da Septuaginta da Bíblia hebraica refere-se a ele como gigante e traduz erroneamente as palavras hebraicas que significam diante de Javé, como imposição contra Deus. Por causa disso, Nimrod tornou-se imaginado como idólatra arquetípico. Os primeiros trabalhos de Midrash judaico, descrito pelo filósofo Filo do século I DC, em suas Questiones, retrataram Nimrod como instigador da construção da Torre de Babel, que perseguiu o patriarca judeu Abraão por se recusar a participar do projeto. Santo Agostinho de Hipnoma refere-se a Nimrod em seu livro A Cidade de Deus como enganador, opressor e destruidor de criaturas nascidas na terra. Na modernidade, o pai dele também queria destruir a humanidade, porque ele não consentiu com a adulteração do ADN que o meu irmão dele fez. Na modernidade, no século XVI, Nisroch tornou-se visto como um demônio. O demonologista holandês Johan Weyer listou
Nisroch em sua pseudo-monarquia daimônimo como cozinheiro-chefe do inferno. Nisroch aparece no livro 6 do poema épico de John Milton, Paradise Lost, publicado pela primeira vez em 1660 como os demônios de Satanás. Nisroch, que é descrito como franzindo a testa e vestindo armadura espancada, questiona o argumento de Satanás de que a luta entre os anjos e os demônios é igual, objetando que eles, como podem sentir dor, o que quebrará a sua moral. De acordo com o estudioso de Milton, Roy Flanagan, Milton pode ter escolhido retratar Nisroch como tímido porque ele havia consultado o dicionário hebraico de C. Stephanus, que definiu o nome Nisroch como fuga ou tentação delicada. Nessa década, o arqueólogo britânico Stanley Henry Layard descobriu numerosas esculturas em pedra de gênios alados, com cabeça de águia em calhu, lembrando-se da história bíblica do assassinato de Senaqueribe. Layard erroneamente identificou essas figuras como Nisroch. Tais esculturas continuaram a ser conhecidas como Nisroches na literatura popular ao longo da porção restante do século aqui é 14, né? É 14. Pode ser 14, não sei. Deve ser 14. No clássico romance infantil de Edith Nesbit, A História do Amuleto, as crianças protagonistas que evocam Nisroch com cabeça de águia para guiá-los. Nisroch abre um portal e os aconselha a caminhar em frente sem medo e pergunta: há mais coisa que o sebo do grande nome possa fazer por aqueles que falam esse nome? Algumas obras modernas sobre histórias da arte ainda repetem um antigo erro de identificação, mas os estudiosos do Oriente Próximo agora geralmente se referem à figura de Nisroch como grifo demônio. Em 2016, durante sua breve conquista da região, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, ISIL, demoliu o zigurate de Nurta de Ashur-Nasirpal II em Kalku. Esse ato estava de acordo com a política de longa data do ISIL a destruir quaisquer ruínas antigas que considerasse incompatíveis com sua interpretação militante do Islã. De acordo com a Declaração das Iniciativas de Patrimônio Cultural das Escolas Americanas de Pesquisa Oriental, o IPCEAPO, Assor ou ISIL pode ter destruído o templo para usar sua destruição para propaganda futura e desmoralizar a população total. Não, eles fazem isso porque eles querem destruir o passado e construir outra coisa lá, ou como se fala, enterrar o passado, ok? E depois dizer que aquilo não existiu. Em março de 2020, arqueólogos anunciaram a descoberta de uma área de culto de 5.000 anos de idade cheia de mais de 300 copos cerimoniais de cerâmica quebradas, tigelas, frascos, ossos de animais e procissões rituais dedicadas a Nisu no local de Girzu. Um dos restos era uma estatueta de bronze em forma de pato com olhos feitos de casca que se pensa ser dedicada a Nanche. Em março de 2020, aquela começou a despertar. Ok, então é tudo para agora.